Vamos falar então da proposta pelo fim da escala de trabalho 6x1. A deputada Érica Hilton, do Partido Socialismo e Liberdade, fez uma proposta de emenda à Constituição que não apenas proíbe a escala de trabalho 6x1, como constitui a obrigatoriedade da escala de trabalho 4x3, onde o trabalhador trabalha 4 dias por semana e folga 3 dias. Não satisfeita, ela ainda quer impor a obrigatoriedade para que o empregador mantenha o mesmo salário de um funcionário trabalhando 2 dias a menos na semana. Primeiro, assim, quando eu vejo uma proposta de algum candidato político do Partido Socialismo e Liberdade, que são duas palavras diametralmente antagônicas, opostas, contraditórias, você já vê que a pessoa não bate muito bem na cabeça, E segundo, a pessoa se dispõe a fazer uma proposta de emenda à Constituição, supostamente uma coisa bastante séria, e não faz uma conta simples de matemática, Vocês podem ver no texto aqui que ela mesma escreveu. A escala de trabalho não pode superar as 8 horas, e ia ser substituída por uma escala de 4 dias de trabalho, que ia chegar no máximo 36 horas semanais, Mas se você divide 36 por 4, dá 9 horas diárias de trabalho, Então assim, você já vê o cuidado que a deputada ali teve na hora de escrever esse texto. Agora sobre os impactos da proposta. Claro que é muito chato, é muito ruim a pessoa trabalhar 6 dias na semana e folgar apenas um, E por incrível que pareça, tem muita gente que tá ali, faz entrevista ali toda semana, ali tá buscando trabalho, e ela não consegue, nem na escala 6x1, achar um trabalho, Porque a oferta de empregos aqui no Brasil, ela é escassa. O problema no Brasil é porque para quem recebe pouco, e para quem paga muito, Para você pagar aqui no exemplo aqui que eu vou deixar aqui acima, você pagar um salário de R$ 1.800 para o seu trabalhador, você tem um custo, muitas vezes ele chega até 2 vezes o salário que você paga para ele, Dependendo do segmento de atuação da sua empresa. Mas é engraçado, Ninguém olha, por exemplo, pro tanto que o governo cobra de encargos trabalhistas, Quanto do salário, do gasto que o empregador tem com o funcionário dele, fica na mão do governo. Se fosse 4x3, o trabalhador ia poder descansar mais, ele ia ser mais produtivo. Mas isso entra numa contradição, Se o objetivo da empresa é lucrar, como o próprio Marx diz, ela está buscando ali o máximo de produtividade que ela pode tirar do trabalhador, Por que não tem algumas empresas, pelo menos algumas, que já fazem isso aqui no Brasil, Em outros países você já tem algumas empresas que até adotaram essa escala de trabalho, Mas lá você não tem o nível de carga tributária que a gente tem no Brasil, não tem o nível de burocracia que tem no Brasil, não existe uma justiça do trabalho igual existe no Brasil, que é responsável por mais de 80% dos processos trabalhistas do mundo. A maioria das empresas, elas fazem um fundo de reserva que é usado apenas para pagar causas de processos trabalhistas, Que a justiça aqui no Brasil tende a dar sempre causa ao trabalhador, E nunca ao empregador. E é claro, para essa deputada é muito simples fazer uma proposta dessas, Não é ela quem vai pagar pelo funcionário, não é ela quem vai pagar pelos 2 dias a menos de trabalho do funcionário, não é ela que vai se responsabilizar caso milhões de pessoas sejam desempregadas ou sejam jogadas na informalidade por conta dessa proposta. E ela ainda ganha popularidade com isso, Tá todo mundo falando da deputada do PSOL que quer que você trabalhe menos, Então, é lógico que ela tem um incentivo para propor uma pauta ridícula dessa. O problema é que existe uma lei na economia chamada Lei da Escassez. Não é porque um político ou o Estado passou uma canetada ali dizendo que agora todo mundo vai receber 10 mil reais que todo mundo passa a receber 10 mil reais. É um exemplo que a gente tem há pouco tempo atrás. Em 2015 ele foi aprovada a PEC das domésticas, se eu não me engano, que chamava assim o texto. Qual foi o resultado? Mais de 1,6 milhões de postos de trabalho de empregadas domésticas deixaram de existir, Quem diria, Outro exemplo recente, o governo foi lá e passou o novo piso do salário dos enfermeiros. Resultado, milhares de enfermeiros desempregados. E óbvio, eu acho que bastava esse argumento. As relações de trabalho, as relações interpessoais, elas devem ser voluntárias. Então eu quero ser contratado no restaurante do seu Zé por um salário de X, eu quero trabalhar 6 dias na semana, mas chega lá a Érica Hilton, ela aponta a arma na minha cabeça e diz: você não pode trabalhar 6x1, cara, você que se vira, agora vai caçar um outro bico se você quiser complementar a sua renda. Eu acho que esse é o argumento que já deveria ser suficiente, Por que você tem que impor à força a sua opinião, Porque não podemos ter relações voluntárias, Se uma ideia ela é tão boa assim, ela não precisa ser imposta à força, As pessoas voluntariamente vão aderir à sua ideia. Mas infelizmente esse é só mais um capítulo na nossa história econômica, Como diria o Thomas Sowell, quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las.